No último V4 News, a gente falou sobre uma nova função do Google que basicamente promete fornecer para o usuário informações de qual empresa está ligando para ele e principalmente de qual o motivo da ligação. Segundo o Google, um dos principais objetivos dessa função é proteger, é reforçar a privacidade do usuário, mas principalmente fornecer controle para ele a respeito de quais chamadas, por exemplo, nesse contexto, ele aceita e quais não, e as que ele aceita, ele já aceita com um pouco mais de contexto. A gente acredita que iniciativas assim elas vão ser cada vez mais comuns, e na última semana nós tivemos um novo capítulo de um movimento bastante semelhante a esse que o Google vem fazendo, mas que dessa vez está sendo feito pela Apple, com o anúncio do lançamento do iOS 14, que trouxe consigo aí uma nova funcionalidade que gerou bastante incômodo, bastante desconforto em alguns dos grandes players do mercado aí de tecnologia. E no vídeo de hoje, para além das características e do impacto dessa nova funcionalidade, a gente quer explorar também como esse pode ser um movimento da Apple para entrar no mercado no qual ela ainda não faz parte, mas é um mercado que tem poucos players e é altamente lucrativo. E olha só, antes da gente seguir para a pauta, não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. A V4 ela posta vídeo todos os dias falando sobre temas muito relevantes para profissionais de marketing, para empresários no geral e para quem quer se aventurar aí no futuro dentro desse nosso universo. Para fins de contexto, então, há algum tempo atrás, mais precisamente em junho desse ano, a Apple fez o anúncio de algumas novidades e algumas novas features do iOS 14. Que foi basicamente lançado agora no último dia 16, na quarta-feira que passou. Uma dessas novidades, e a que basicamente gerou mais polêmica aí no mercado, é o fato de que nesse novo sistema operacional existe um recurso que pode impactar drasticamente algumas organizações, mas principalmente as redes de publicidade, dificultando ou até mesmo impedindo a exibição de anúncios, e aí não só em termos quantitativos, como em termos qualitativos também, no que diz respeito à customização, à personalização dos anúncios que serão exibidos para cada usuário. Como é um sistema que basicamente pergunta para o usuário se ele cede ou não a permissão para que esse traqueamento aconteça e posteriormente a exibição dos anúncios, ele vai ter a opção de negar. Os impactos negativos que a gente mencionou anteriormente, eles acontecem justamente quando o usuário nega essa permissão. Porque só para que a gente entenda um pouco melhor como que funciona mais ou menos hoje. Quando a gente entra em alguns aplicativos, muitos desses aplicativos fazem parte de uma rede de publicidade que estabelece parcerias entre si. Então, ao entrar em um aplicativo X, por exemplo, você fornece informações de traqueamento para que o aplicativo Z ou mesmo a rede social, a XYZ, ela consiga te alcançar através de anúncios, ela consiga exibir anúncios dentro dessa rede de publicidade. E ao negar a permissão para que esses aplicativos eles usem essa informação de traqueamento, você já não se sujeita mais a receber esses anúncios. E aí é onde mora basicamente todo o desespero por parte das redes de publicidade e também por parte das organizações que dependem dessa dinâmica acontecer bem para conseguirem executar o seu trabalho. Diversas empresas de publicidade, entre elas o Facebook, se manifestaram fortemente contra essa medida, dizendo que ela impacta drasticamente o poder de fogo do anunciante. E que na prática é isso mesmo, os anúncios eles são feitos com o objetivo de causar nas pessoas uma ação, seja de compra ou seja de fornecimento de algum dado para posteriormente a compra acontecer. E na prática, se a Apple ela consegue regular esse mecanismo, o poder está na mão dela, então vai ter sim um impacto negativo. Mas no caso do Facebook, como uma fornecedora desse serviço, o impacto está em que na prática ela perde um canal, ela perde um braço que antes era possível rentabilizar por ali através da exibição dos anúncios. Seja em função dessa pressão gerada por diversas organizações e redes de publicidade ou não, a Apple, por enquanto, resolveu adiar o lançamento dessa função. Mas, na nossa percepção, é apenas uma questão de tempo até que de fato tudo isso esteja rodando em pleno funcionamento. Como a gente disse no início, uma das principais justificativas da empresa para isso é, de fato, preservar a privacidade do usuário e fornecer para ele controle, uma vez que ele poderia escolher se ele aceita ou não ser impactado por esses anúncios. Mas, na prática, o que a gente acredita? Que esse é um movimento, essa justificativa ela foi usada como pano de fundo para um movimento de entrada no mercado que a Apple visa beliscar uma parte dos ganhos que ele gera ou, obviamente, se tornar um player, de fato, para competir em peso com os players que a gente já tem hoje no mercado de publicidade e exibição de anúncios. Porque pense no seguinte, uma vez que uma parte considerável dos dispositivos mobile atualmente, eles são dispositivos Apple, e aí a empresa passa a ter controle desse meio campo entre o anunciante e o usuário final, pensando nessa dinâmica de anunciar produtos ou serviços, ela pode se tornar a própria fornecedora, pelo menos para essa base, ela pode se tornar a própria fornecedora desse serviço. Inclusive, algo que corrobora essa visão são notícias recentes de que a Apple já estaria lançando, trabalhando ali em um mecanismo de busca próprio, que teoricamente rivalizaria em menor escala,
pelo menos num primeiro momento, com o search do Google. E isso aí nos dá um indício de que a empresa está mirando para esse lado ali de se tornar, de repente, um canal através do qual esses anúncios poderão ser exibidos. A gente vai deixar alguns links aqui na descrição para você poder se aprofundar um pouco mais nesse tema, mas desde já a gente quer saber qual que é a tua visão sobre isso. Você realmente acha que essa função, né, que essa funcionalidade do iOS 14 vai dar mais privacidade para o usuário e permitir que ele tenha um maior controle? Você realmente acha que de repente a Apple fez isso pensando em privacidade, ou de que isso não passa de uma grande justificativa para esse movimento que está acontecendo aí nos bastidores dela se tornar uma fornecedora, né, como eu já mencionei, como hoje o Facebook é, como hoje o Google é, uma fornecedora para que esses anúncios cheguem nos usuários finais. Se você acredita que esse vídeo trouxe um conteúdo relevante, como eu já disse, não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar ele também com mais pessoas. Não se esqueça que todas as segundas-feiras às 19 horas aqui no canal da V4 a gente tem um V4 News falando sobre política, economia e negócio. Meu nome é Gabriel Robiati, eu sou Equity Partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.